E o nosso tempo a gente tem que direcionar ele para quê? Para que tragam coisas com mais qualidade para a gente. A gente possa fazer essa escolha, esse filtro. É muito importante que a gente faça esse filtro na nossa vida. Elimine os excessos. Ai, Ana, mas os excessos são tão legais. Sim, gente, eu não estou dizendo para vocês que vocês não podem mais fazer isso na vida de vocês. O que a gente não pode é deixar que isso dure e tome o maior tempo da nossa vida. Por quê? Qual é o problema disso? O problema disso é que depois, quando a gente vê que o nosso coleguinha foi promovido, quando a gente vê as outras pessoas em outros patamares, a gente fica frustrado, a gente fica triste, a gente fica decepcionado. A gente fica pensando, por que aquele fulano foi promovido e eu não fui? Horas? Ah, existem casos e casos, existem, gente. Tudo tem exceção nessa vida. Sei lá, vamos pensar que aquele cara se dedicou mais, ele ficou estudando inglês todo dia, então ele sabe falar inglês fluente, enquanto eu fiz o quê? Fiquei lá nas redes sociais, fiquei lá dando bom dia, boa tarde, boa noite nos grupos de WhatsApp, fiquei lá vendo os videozinhos, não me dediquei a nada, então se eu não me dediquei a nada, como é que eu quero... Vamos voltar àquela questão, o que eu estou plantando? Como é que eu vou colher uma coisa que eu não plantei? Não tem como, né? Impossível. Então, gente, a gente tem que criar o que? Uma hierarquia de prioridades na nossa vida. Eu filtrei, criei uma hierarquia e eu vou manter o foco naquilo. Porque se eu não conseguir manter o meu foco naquilo, não vai dar certo. Eu não vou achar que eu vou conseguir resolver 1000 coisas na minha vida porque eu não vou conseguir. Não tem como, isso não existe. Então, pensando numa fórmula, qual é a fórmula então para chegar na vontade? Filtro mais resoluções fracionadas. Eu filtrei, elegi minhas prioridades, vou fazendo todo dia aquele exercício de fazer um pouquinho daquilo, com certeza a gente vai conseguir conquistar aquilo que a gente deseja. Outra coisa também que a gente faz é negligenciar, aquilo que nós precisamos ter para fazer essas mudanças, né? Então, quando eu tenho esse desejo de mudança, às vezes eu tenho que tomar certas atitudes. Então, às vezes eu vou ter que, se eu quero emagrecer, eu vou ter que deixar de frequentar certos lugares, eu vou ter que explicar para as pessoas, olha, agora eu estou num momento que eu quero me cuidar, então eu vou deixar de tomar aquela cervejinha final de semana, ou então, eu quero parar de fofocar, então eu vou deixar de encontrar certas pessoas. E a gente tem que entender que nesse processo, muitas vezes, a gente não tem como a gente agradar todo mundo. Se eu estou me cuidando, se eu estou fazendo uma coisa que é bacana e não é contrária a ninguém, muitas vezes as pessoas vão se desagradar. Se as pessoas vão se desagradar, infelizmente, cada um de nós responde pelas nossas atitudes, pelo que a gente fez e pelo que a gente deixou de fazer também. Então, o outro, infelizmente, ele vai ficar para trás e quem sabe depois eu posso ir lá ajudar ele, quem sabe depois ele evolua, mas eu tenho que me preocupar com a minha evolução. E eu não posso ficar, não, agora eu não vou mais fazer isso porque daí, poxa, fulana vai deixar de ser minha amiga. Eu vou continuar comendo porque... Não, gente, a gente não pode. A gente não pode negligenciar o que a gente precisa fazer para mudar. Outra coisa também é que a gente não pode subestimar esse processo de mudança. Como eu falei para vocês antes, a gente vai ter altos e baixos. Vai ter dia que a gente vai ter mais vontade de estudar, vai ter dia que a gente vai ter menos. Então, nesse dia que a gente tem menos vontade, em vez de eu ler um capítulo inteiro, eu vou ler 2 parágrafos. Ana, só 2 parágrafos? Sim, 2 parágrafos. Constância, foco e constância. Pelo menos eu fiz um pouquinho daquilo. No outro dia eu já estou melhor, no outro dia eu já vou ali, já organizei as coisas, já deixei as coisas mais concretas no meu dia a dia para conseguir chegar naquele objetivo. Porque se cada desafio que a gente tiver, cada coisa que acontecer, né, coisas que não estão dentro da nossa rotina, nos atrapalhar e a gente desistir, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, gente, a mudança de forma sustentada, que é o que eu estou conversando aqui com vocês, ela não acontece se não houver o quê? Disciplina e constância. Então, não vamos criar promessa de data. Na segunda-feira eu vou começar a minha reeducação alimentar. Na semana que vem eu vou fazer isso. Na outra semana eu vou fazer aquilo. Não, gente, é hoje. É hoje. É hoje. Hoje eu decidi que eu vou fazer isso e vou lá e faço um pouquinho. Amanhã eu faço mais um pouquinho. Depois de amanhã. Não vamos ficar adiando, gente, porque esse adiar é só esse procrastinar que a gente tem. E aí, quando a gente fica adiando as coisas que a gente tem para fazer, o que a gente tem? Sentimento de culpa, a gente fica com agonia, a gente fica com ansiedade. Isso não resolve nada. A gente só fica ali estacionado, a gente não resolve os problemas, ou a gente não cria novos hábitos, não abre novos caminhos, novos horizontes na nossa vida. Emmanuel ele nos fala o seguinte, por isso mesmo, olha só que interessante essa frase dele. Somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos.
a importância da nossa vontade. Vejam só. Outra coisa também, gente, que a gente tem que se atentar é a questão do errar e fracassar. A gente tem muito medo, né, da nossa imagem quando a gente erra, quando a gente fracassa. O que a minha família vai pensar? O que fulano vai pensar? Mas, gente, é parte natural do processo. Errar e aprender vai acontecer todo o tempo na nossa vida. Isso é normal e a gente tem que sempre olhar esse erro da gente como um aprendizado. E, colado a isso também, a questão das experiências, né, negativas anteriores. Às vezes a gente tem situações da nossa vida que não são legais e a gente fica com aquilo fixado na nossa mente e aí a gente deixa de fazer coisas, ou deixa de conhecer pessoas, ou de estar em lugares, porque a gente ficou com aquilo na nossa memória e a gente acha que tudo que for similar àquilo vai ser negativo. Quando não necessariamente. A gente tem que ponderar, não, deixa eu verificar aqui, não é porque aconteceu uma vez isso comigo que vai acontecer sempre. Então, gente, a gente precisa tentar repetir até dar certo. A gente tem que o quê? A gente tem que parar de se sabotar. Ou seja, a gente tem que ir para a luta, a gente tem que dar a nossa cara tapa, a gente tem que ser criticado e saber ouvir a crítica, a gente tem que ter coragem de fazer aquilo que é certo. E como é difícil, né? A gente fazer o que é certo. Porque quando a gente tem consciência do que é certo e do que é errado, a gente não consegue mais fazer o que é errado. Mas a gente precisa ter coragem para isso.